boa noite. Estamos começando mais um programa Educação e Debate no canal 16. O programa Educação e Debate é um programa produzido pelo Centro Municipal de Professores em parceria com a TV Câmara de Passo Fundo e traz assuntos relevantes ao magistério municipal, que envolvem educação, cultura e também demais assuntos relevantes para toda a comunidade de Passo Fundo. No programa de hoje, nós vamos tratar da atual situação do país e da educação, tratando do panorama atual da educação. Os convidados de hoje são a diretora de formação do CMP, a professora Regina Costa dos Santos. Boa noite, Regina. Boa noite, Ingra. Boa noite, Eduardo. Boa noite à comunidade que nos acompanha o programa do CMP em Debate. E também o professor Eduardo Albuquerque, que é o diretor de comunicação do CMP. Boa noite, Eduardo. Boa noite, Ingra. Boa noite a todos os que nos assistem. E mais uma vez é um prazer estar aqui conversando com você. Nós tratamos então hoje sobre o panorama atual da educação. O nosso país ele vive uma situação muito crítica, a gente vive uma crise política que também atinge a educação do país. Ainda na semana foi votado aí um processo na Câmara dos Deputados, onde se pede o impeachment da presidenta. Os educadores do Estado também se sentem lesados, recebendo seus salários em até 8 vezes, e não diferente, o município também acaba sendo atingido por essa crise. Professor Eduardo, como que o CMP encara essa atual conjuntura do país e como que ela acaba influindo na educação? Pois bem, então mais uma vez boa noite a todos. Na verdade, essa é uma crise que é impossível não afetar a todos nós. Afetar a todos nós e a todos os níveis, né? Nós temos hoje um panorama crítico, né? Um panorama, digamos assim, caótico e confuso no ponto de vista das pessoas que estão envolvidas nesse processo se entenderem em função de um projeto verdadeiro para o Brasil. O que nós temos visto hoje é uma polarização muito grande com relação à política, os prós e os contra a presidente. Só que esse debate a gente tem percebido que ele não tem tido resultados positivos. Porque o que nós estamos observando, na verdade, são duas posições distintas. Existe um grupo que, digamos assim, não se definiu nem por um lado ou pelo outro e que tenta fazer uma análise mais racional do quadro, mas o que nós temos hoje é um quadro caótico dentro da política que reflete na economia, reflete em todos os setores e não poderia deixar de refletir dentro da educação. Nós temos hoje, com todo esse debate, um esquecimento das questões educacionais. Eu acho que é bom lembrar todos que no ano passado, em 2015, todos os municípios do Brasil, ou pelo menos a grande maioria, aprovou os seus planos municipais de educação, que veio a reboque dos planos nacionais e estaduais. Só que com essa discussão toda, parece que a gente está esquecendo um pouquinho da questão educacional. E nós não podemos, um país que quer sair de uma crise como essa, política, institucional, ela não pode tirar do seu debate a questão da educação, sob pena de logo ali adiante nós estarmos envolvidos em mais uma crise e não termos de fato resolvido. Eu, particularmente, como representante de uma categoria hoje, o CMP Sindicato representa em torno de 1.500 professores aqui do município e, obviamente, que nós temos professores que pensam de maneiras diferentes dentro do município. E nós, obviamente, que também respeitamos essa maneira de pensar e tentamos conduzir e tentamos nos posicionar nesse processo de uma maneira racional, fazendo uma análise racional do que está acontecendo, não entrando naquela discussão rasa com argumentos que muitas vezes carecem de alguma base ou histórica ou alguma base de informação econômica. Outro dia mesmo, eu acompanhando o bate-boca que se tornou o Facebook em relação a essa questão, eu vi um vídeo lá de uns 15 minutos de um senhor, que eu não sei exatamente de onde ele é, mas ele se intitulava Um Professor de um determinado grupo. Sim. Ele fez um vídeo onde ele tentou explicar a crise, tentou explicar toda essa construção que nós temos hoje, com argumentos, no mínimo, duvidosos, né? Ele usou de argumentos históricos que qualquer criança de quarta série
poderia ver que não eram válidos, não se confirmava em todos os livros, seja o livro escrito por um autor da direita ou da esquerda ou do centro, nenhum deles confirmaria aquelas informações. Quer dizer, nós não vamos a lugar algum hoje se nós não tivermos primeiro uma discussão num outro nível, que ela se dê em outro nível, que nós não tenhamos na mesa de negociação e de discussão a questão da educação. Eu não vejo isso dos dois lados, já que estamos falando de polarização, eu não consigo ver isso nem nos prós e nem nos contra a presidente. Nenhum está propondo no momento reformas profundas em relação, não vejo nenhuma proposta de reforma política, não vejo por parte de nenhum dos dois nenhuma reforma educacional que é urgente, não vejo nenhum outro tipo de reforma social que possa, de fato, mudar os rumos da nação. O que eu tenho observado é simplesmente dois grupos hoje que lutam, um para permanecer no poder e o outro tentando entrar no poder. Mas nenhum dos dois com uma proposta concreta. E isso preocupa muito, Indra. Isso preocupa bastante a quem é educador, quem está no dia a dia nas escolas. O que deveria ter numa proposta concreta? Olha bem, vamos falar um pouquinho de educação. Na questão da educação, nós temos hoje o próprio Plano Nacional de Educação e os planos estaduais correm risco, porque nós estamos falando, o centro de toda essa questão é a Petrobras. E se você lembrar bem, os recursos para o Plano Nacional, para que ele venha a se efetivar em 5, 10 anos, é dito por todos, inclusive pelo governo, que ele dependia do quê? Do pré-sal da Petrobras. Ora, se nós temos hoje uma empresa que seria a fonte de recursos para que a educação pudesse ser alavancada, e essa empresa está envolta num mar de corrupção, num mar de desmandos e envolta em toda essa problemática, é óbvio que nos leva a pensar que nós vamos ter problemas para ter esses recursos. Já teríamos se a situação política e econômica estivesse razoavelmente confortável. Já teríamos problemas para ter esses recursos para alavancar a educação. Mas respondendo a tua pergunta objetivamente, nós precisamos hoje, de fato, primeiro, a educação do Brasil ela tem que ser pensada num plano mais abrangente no que diz respeito à questão da construção de uma educação integral. Vou te dar um dado aqui, que é um dado do próprio município, e eu acho que isso deva ser uma regra na maioria das regiões do país. Nosso aluno hoje, por exemplo, de ensino fundamental, ele tem em torno de 3 horas e meia, mas olha, com muito bom, assim, com boa vontade, talvez chegue a 4 horas por dia. Isso um aluno de escola pública. Já um aluno de escola privada já aumenta essa carga horária para 6, 7 horas. Países com nível de desenvolvimento não abrem mão de uma carga horária dos seus alunos de 7 horas diária, ou que ela possa ser realmente ampla, onde você possa ter todos os conteúdos abrangidos. Então nós temos, assim, primeiro, esse problema sério. Nós temos um problema sério com o cumprimento dos planos municipais de educação, na questão da qualificação do professor, da remuneração do professor. Todo mundo sabe, e não sou eu que não estou inventando essa informação, quando você fala em problemática da educação, o professor ganha mal, o professor é maltratado nesse país. É verdade, só que isso tem ficado no discurso. Da onde nós podemos tirar esses recursos? Educação básica são os municípios que são os gestores. Grande parte deles, inclusive Passo Fundo, tem problemas sérios para fazer essa gestão. Sim. Possibilidade de solução, o Cristóvão Buarque sugere a federalização da educação. Pode ser um caminho, pode ser um apontamento para uma solução. E, além disso, nós temos outras questões, né, da própria estrutura da educação. As nossas escolas, tanto estaduais como municipais, elas não têm hoje uma estrutura mínima adequada para o funcionamento adequado de uma educação de qualidade. Basta ver que, se você comparar, por exemplo, com uma escola particular, ela tem, você chega lá e fazer a matrícula do teu filho, tu tens ali um auditório, tu tem salas de vídeo, tu tem as salas de computadores, tu tem o tablet na sala de aula, tu tem uma biblioteca super equipada, tu tem a praça de esportes, enfim,
estrutura mínima de uma escola. Isso nós não temos na maioria das nossas escolas do município e do estado muito menos. Então, só nesses 3 pontos tu já vê que são problemas que já deveriam estar sendo atacados e não estão. Sim. Só no segundo mandato da Dilma, quando ela assumiu a presidência, houve um corte federal de mais de 13 bilhões de reais da educação, e esse corte veio aumentando com o decorrer do tempo e influenciando não só nas escolas, mas também nas universidades. Tu diria, Eduardo, que esses cortes feitos pelo governo federal, consequentemente pelo governo estadual, acabam atingindo a estrutura também física aqui da educação do município? Sem dúvida, Ingrid. Eu vou lembrar você que no início de 2015, a presidente Dilma fez um discurso, e isso também eu sempre levando nessa questão da polarização que nós temos claro. Hoje. Eu acho que você tem que fazer a crítica política e adequada. Então, uma crítica severa que a gente faz ao governo Dilma é que um dia ela fez um discurso onde falou da pátria educadora, no outro dia ela fez um corte de 8 bilhões de reais na educação. É óbvio que isso aí começa a influenciar. Deu problema aqui nos programas do FIES, das universidades. Óbvio que vai influenciar no repasse para os municípios das verbas que sustentam a educação básica. É claro que isso aí, esse corte, ele ataca diretamente a qualidade da educação. E nós não podemos nos omitir com relação a isso. Eu sempre digo, educação ela não é a bandeira de um partido, não é a bandeira de uma entidade, ela tem que ser a bandeira de uma sociedade. Um país que quer crescer, que quer ter um desenvolvimento, eu não conheço na história do mundo nenhum país que tenha se desenvolvido plenamente, que não tenha investido massivamente na educação. E é óbvio que esses cortes, eles trazem prejuízos enormes para o dia a dia do nosso professor e principalmente do nosso aluno ali na periferia. Tu lembraste, Eduardo, de 2015. 2015 foi um ano de bastante luta, né, na educação, tanto para os professores quanto para os educadores, né? No início do ano passado, os educadores ali do Paraná tiveram um confronto com o governo em função dos seus direitos que estavam sendo podados também. E no decorrer do ano, as ocupações nas escolas, que começaram em São Paulo, seguiram para Goiás e esse ano no Rio de Janeiro. Né, Regina? E a princípio, esses movimentos, toda essa movimentação dos professores gerou uma influência no movimento dos alunos em seguida que ocuparam as escolas, e essas movimentações, elas foram em sua maioria encabeçadas por meninas. Essa foi bem observado, assim, que na maioria das ocupações das escolas de São Paulo, meninas encabeçavam o movimento. Tu acredita, Regina, que, lembrando que em 2015 tanto o governo federal quanto o estadual, como a própria prova do Enem, trataram de identidade de gênero, de violência contra a mulher e trouxeram também questões como empoderamento. Tu acha que tratar desses assuntos acabou influenciando nesses movimentos também? Com certeza, né? E a gente, é muito triste a gente olhar para toda a discussão que a gente teve do Plano Municipal de Educação, onde se teve várias iniciativas pelo país afora, inclusive, né, a nível nacional teve vários cortes, né, onde se entendia que não era necessário fazer essas discussões na escola. Penso assim que esses movimentos é a prova de que, de fato, temos que avançar enquanto a esta pauta de gênero nas nossas escolas. Por quê? Porque as nossas crianças, assim, até os 5, 7 anos, tem uma certa liberdade de fazer essa discussão, de viver algumas coisas voltadas à sua identidade. A partir dos 7 anos, me parece, assim, Ingrid, que vai tendo várias podas, isso dentro da própria escola, inclusive, deste processo de empoderamento. E, sem dúvida nenhuma, são as nossas meninas que mais sofrem com esse processo. Por quê? Porque as mulheres, todos nós, sabemos e temos o conhecimento que a mulher tem muita facilidade nessa questão da comunicação, né? E que deveria ser algo primordial a chegar a ter um empoderamento, né? Se a gente for ver aqui na nossa Câmara de Vereadores, quantas mulheres nós temos? Nós temos uma representante, né, do público feminino. Então, de fato, assim, o que isso significa se a gente não voltar a fazer essas discussões e o quanto é importante? A gente vê, assim, que os movimentos estudantis estão, assim, de parabéns no sentido de mobilizar e de organizar essa juventude nessas escolas. Penso, assim, que tem muito a se avançar.
Me orgulho muito de ver essas meninas, de fato, levantando essa bandeira da educação de qualidade e reforça, sim, essa necessidade da gente estar discutindo gênero, sim, na escola. Tanto é que é uma das pautas, né, que eles levantam nessas escolas onde estão sendo ocupadas essa questão de discutir a questão da identidade de gênero e também ter a igualdade de gênero. E o magistério também, uma categoria formada majoritariamente por mulheres, né, gente? É importante isso que tu levanta, Ingra, porque na verdade, se a gente for ver, predomina o público feminino e a gente não consegue avançar nessas discussões. Por quê? Porque o sistema educacional, ele é estruturado de uma forma que não possibilita essas reflexões dentro do espaço da escola, né? Não possibilita, de fato, que as colegas professoras possam estar refletindo sobre sua realidade enquanto mulher, né? E daqui a pouco também enquanto educação, porque a gente tem discutido na diretoria do CMP e também fazendo vários encontros, assim, propiciando essa discussão mais voltada à questão da identidade de gênero, associado a nossa profissão, né? De fato, assim, eu acredito que muitas coisas que a gente vive enquanto professora, né, e nesta profissão, está muito associado a toda essa questão histórica de como a sociedade vai assumindo essa discussão de gênero, ou ainda não assumindo, né? Tá certo, então, Regina. A gente está apresentando o programa Educação e Debate aqui no canal 16, na TV Câmara. Vamos para um rápido intervalo e em seguida voltamos com o professor Eduardo Albuquerque e a professora Regina Costa dos Santos para discutir o panorama atual da educação aqui no município de Passo Fundo. A gente já volta. Olá, boa noite. Estamos de volta com o programa Educação e Debate aqui no canal 16, na TV Câmara. Professor Eduardo, voltamos a falar então sobre o panorama atual da educação. Quais são as perspectivas da educação no município no atual momento? No município, a exemplo do Estado e da Federação, nós temos dificuldades, né? Nós, como representantes do CMP, da diretoria do CMP, nós sempre temos um diálogo muito franco com o Executivo. Ele nos recebe, sempre abre um canal de conversação. Daqui uns dias estaremos nos reunindo novamente com o senhor prefeito, onde nós vamos iniciar um processo de negociação. O magistério de Passo Fundo tem uma pauta muito extensa de reivindicações acumuladas ao longo dos anos. Nós já entregamos essa pauta diversas vezes aqui no Executivo, e até agora nós não conseguimos fazer um avanço significativo. Nós temos questões relacionadas, por exemplo, à isonomia salarial. Isonomia salarial é um item previsto no Plano Nacional de Educação e no Plano Municipal de Educação, e aquela cláusula que fala que o professor graduado ele deve receber o mesmo salário de entrada do que um outro graduado na mesma rede, no caso dos demais colegas aqui do município. Que recebem um valor diferenciado. Que recebem um valor diferenciado, hoje está em torno de 10% a menos para o magistério. Nós temos a questão do mestrado e doutorado. A rede municipal é muito qualificada. Nós temos mais da metade de professores com pós-graduação e temos hoje em torno de 200 professores já com mestrado e doutorado. É um número significativo, só que esses profissionais eles não têm reconhecimento nenhum. E também isso está previsto na lei, no plano nacional e no plano municipal. Nós temos a questão da database. A database do magistério não é em abril, como se costuma negociar aqui em Passo Fundo. A lei, já 11.738, prevê que essa database seja em janeiro. Então nós estamos pleiteando com o senhor prefeito para que possamos já, no ano que vem, ter essa negociação do magistério, pelo menos, no mês de janeiro. Esses meses, eles são perdidos, então, o valor, ou ele é recebido retroativo? Não, eles são perdidos porque não há um retroativo para o magistério. Então, nós fechamos agora uma negociação, foi fechada uma negociação, porque, na verdade, o CMP não participou dessa negociação salarial, e foi fechada em 11% em 3 vezes, mas nenhuma retroatividade para o mês de janeiro, ou seja, o magistério já perdeu nessa negociação inicial. Eu gosto sempre de ressaltar, Ingra, que negociações salariais, elas têm que ter, toda entidade deve ter um cuidado muito grande, porque nós temos um exemplo claro, os colegas da rede estadual.
eles estão hoje nessa situação atual de achatamento salarial, não foi num ou no outro governo em específico. Foram diversos governos onde as negociações foram sendo feitas de uma forma equivocada, muitas vezes só se pedindo, só se tendo a reposição inflacionária. E nós sabemos que o Brasil é um país que mascara o seu índice inflacionário. Todos os governos que passaram em nível federal, eles mascararam esses níveis inflacionários. Então você tem uma inflação de 10% ao ano, mas você vai ver ali no supermercado 20% a cesta básica. Então nós temos que ter como entidade esse cuidado ao negociar o seu salário. Essa última negociação não foi boa em termos salariais e por isso que nós estamos agora na linha de frente para tentar junto com o Executivo, e temos certeza de que vamos ter esse diálogo e vamos ter uma pauta e uma agenda onde a gente possa resolver pelo menos algumas questões do magistério municipal. Tá certo. Professora Regina, o CMP organizou algumas atividades também em função justamente da reivindicação da pauta do magistério. Que atividades que foram essas? Como que está se dando essa programação e essa organização dos professores? Que alguns participam ativamente aqui no pátio da prefeitura, algo nesse sentido, enquanto outros educadores estariam participando de alguns atos simbólicos. Como que está funcionando? Então, nós estamos aí já na segunda semana, né, de vigília, onde a gente tem uma programação que ela acontece aqui no pátio da prefeitura, né, com os dirigentes do CMP e entidades que apoiam essa bandeira da educação de qualidade, também outros colegas professores que vêm estar reforçando a luta, onde a gente tem uma barraca na frente da prefeitura, onde ali a gente estando durante a tarde, né, que é o período que funciona a prefeitura, onde a gente vem fazendo essa discussão com as pessoas que vão passando, né, e tudo mais, e aguardando aí um posicionamento da administração municipal. Nas escolas, a gente vem fazendo uma programação semanal, né, onde a gente vem chamando de ato simbólico, que é uma atividade em apoio aos colegas que estão fazendo a vigília, onde na semana passada a gente trabalhou com um abraço simbólico, né, onde a gente divulgou na rede social, onde várias escolas fizeram as discussões com os seus alunos, com a sua comunidade escolar e fizeram, né, esse ato simbólico de estar abraçando aí a escola pública e nisso abraçando também a pauta de reivindicação dos professores. Nessa semana a gente está trabalhando com uma coleta de assinatura, onde ela pode ser feita online e também nas escolas está sendo coletado. No pátio da prefeitura também a gente vem fazendo isso. Vamos estar, outras entidades estão nos ajudando a fazer essa coleta de assinatura, onde a gente quer aí estar conseguindo um número significativo de pessoas que estejam apoiando essa pauta de reivindicação dos professores. Gostaríamos de lembrar, assim, que quando a gente defende a qualidade, condições de trabalho para os professores, quando a gente defende a nossa pauta de reivindicação, a gente está defendendo, sim, a qualidade da educação. Não tem como a gente continuar tratando nossos professores da forma como hoje a sociedade vem tratando, a falta de condições de trabalho, o Eduardo já levantava isso antes, a falta de infraestrutura, essa questão assim da pauta de reivindicação que não anda, né, Eduardo, onde a gente vem assim em 3 anos de muito desgaste da categoria, pautando essa necessidade de ter um início aí, ao menos de que se encaminhe essa pauta. Então agora nós esperamos de fato que sejam encaminhadas essas demandas. A gente acredita que a administração municipal vai estar encaminhando, esperamos muito por isso, e a vigília ela permanece até termos uma resposta de fato que satisfaça o magistério municipal, né? Essa é a proposta da vigília, que a gente possa estar tendo um retorno da administração municipal de encaminhamento dessa pauta. Regina, tu é professora, né, Isso. da educação infantil e tu encara todos os dias a realidade do magistério tal como ela é, né, junto à comunidade, com as crianças. Quais são as maiores dificuldades que se encontra hoje sendo professora aqui no município de Passo Fundo e por que é tão importante que essa pauta de reivindicações que se está solicitando seja atendida ou somente sinalizada de que alguma dessas reivindicações vai de fato ser cumprida? Eu tenho 30 horas na educação infantil, né? Então, assim, hoje o que a gente... Vou dar um exemplo básico, né? A gente não tem internet nas escolas. Nenhuma das escolas de educação infantil tem internet. Aliás, né, tem algumas que têm, mas que não é a administração municipal que paga essa internet. São organizações das próprias comunidades.
computador na escola onde eu trabalho, tem um só que funciona. Um computador que funciona. Então, assim, o que de fato, quando a gente fala em falta de condições de trabalho, está diretamente associada a toda essa falta de infraestrutura que a gente não tem. Vou te dar outros exemplos, material didático para a gente estar trabalhando, né? Material pedagógico para estar trabalhando com as crianças, livros, né? Para que o professor possa estar fazendo pesquisa, são algo assim que as nossas escolas carecem muito, sem falar em toda a questão de infraestrutura, educação infantil, a questão dos brinquedos, né? Falta brinquedos, né? E sendo que é uma das coisas primordiais para a educação infantil. Falta a questão da biblioteca que a gente não tem. Daí, se a gente for ver, o cenário do ensino fundamental não é diferente, né? Onde a gente, a falta do monitor no ensino fundamental, né? Uma das coisas que a gente está vivendo frente à questão da inclusão, onde se diminuiu nas escolas municipais no ensino fundamental, diminuiu significativamente o número de monitores. Então, o que significa, de fato, garantir essa qualidade com todos esses empecilhos? O médico, quando falta luva, ele não trabalha. O professor, se ele não tem lápis, ele usa a sua criatividade e inventa uma outra aula. Então, quer dizer, todos os dias a gente vive uma situação de ter que ser extremamente criativo pela falta de coisas básicas. Folha de ofício não pode faltar numa escola. E falta nas nossas escolas folha de ofício. Então, assim, lápis não pode faltar nas nossas escolas. E falta lápis nas nossas escolas. Então, assim, coisas básicas. Inclusive, a gente faz toda essa discussão frente à questão do uniforme escolar. Em nenhum momento a gente se posiciona contra o uniforme escolar. Só que tem coisas básicas que precisa ter. As crianças têm que ter um parquinho onde se tenha qualidade, se tenha segurança nas escolas de educação infantil. As escolas do ensino fundamental têm que ter uma quadra onde o professor possa estar dando com tranquilidade a sua aula, sem ter intervenção de terceiros, né? Então, quando a gente pauta essa questão da falta de condições de trabalho, está associada a todo esse cenário, onde muitas vezes o professor tem aí a sua criatividade, a sala de aula, as cadeiras e os alunos. Que é um pouco esse o cenário que a gente tem nas nossas escolas municipais. Professor Eduardo, tu também dá aula na rede particular, né? Então, tu consegue ter uma visão ainda mais chocante, né, dessa diferença entre uma instituição e outra e a deficiência de estrutura dos professores. Como tu enxerga essa situação? Há duas questões aí, né, Ingra? Em primeiro lugar, a questão do professor. O professor da rede particular, boa parte dele também é professor das redes estaduais e das redes municipais, no caso aqui em Passo Fundo, da rede estadual e municipal. Basicamente são os mesmos professores que circulam nas três redes. Eu sempre digo assim, nós temos um professor bem qualificado aqui na rede municipal, mas tu está certa quando você levanta essa questão. A questão estrutural, a gente pode daí ver as diferenças e por que uma determinada rede avança, né, e a outra não consegue ter os resultados significativos. Uma das razões, e obviamente que não é a única, uma das razões é justamente essa questão material, a questão onde as escolas, você vai numa escola particular qualquer do município, um pai que vai fazer essa matrícula, ele tem as suas exigências básicas. Olha, eu quero ver a sala de informática, eu quero ver a quadra de esportes, eu quero ver o parquinho para o meu filho, eu quero ver se a biblioteca é bem equipada, como é que está a questão dos monitores. São requisitos básicos para você funcionar, para uma escola funcionar. Coisas que a gente não tem aqui no município. Esse processo de desgaste estrutural, ele é histórico, né? Ele não é da gestão aqui do prefeito Luciano Azevedo, ele vem de outras gestões e, obviamente, que passa por essa questão. Por isso que nós estamos empenhados nesse abaixo-assinado, onde nós não estamos só pleiteando benefícios para o professor. Nós queremos levantar essa discussão da qualidade de educação para o município. O município ele tem uma responsabilidade muito grande nessa formação desses alunos, porque logo ali adiante, uma educação de baixa qualidade vai ter reflexos terríveis na sociedade, no desenvolver da sociedade. Os problemas lá na frente de violência, os problemas lá na frente de desordem social, se você for lá atrás, teve alguma coisa a ver com a escola. Eu só quero, não sei se vou ter oportunidade de falar de novo, eu só quero te complementar com uma questão envolvendo o município e de um modo geral. Essa questão dos problemas que nós temos hoje, político,
da questão política, hoje dessa polarização, eu queria fazer aqui uma meia-culpa da escola em relação a isso. E nós temos que repensar com muito carinho sobre essa questão. As nossas escolas não estão formando cidadãos para o coletivo. Nossos alunos que são formados no fundamental e no ensino médio estão sendo direcionados simplesmente para ter uma carreira profissional. Tu tem que passar no Enem, tu tem que passar na Prova Brasil, tu vai ter concorrentes ali na universidade, concorrentes. Nós tratamos o outro como concorrente. E o resultado é esse. Quando temos um problema sério, como esse político, nós não conseguimos fazer o diálogo. Por quê? Porque pensamos tão somente no eu. Não, eu estou certo e eu não posso te aceitar na tua opinião, sendo de esquerda ou de direita, e eu já parto para um argumento raivoso, tento te agredir, tento te destruir, sendo que a ideia é justamente construir. Nós temos que construir uma sociedade nova. Esse modelo que nós temos de sociedade político, ele acabou. Nós temos que finalmente admitir, tanto para um lado como para o outro, eles estão insistindo num modelo que não é mais possível para o Brasil. E a escola tem uma responsabilidade muito grande. Nós mudamos esse nosso viés e ensinamos nossos alunos a dividir, a compartilhar e ser solidário, ou nós vamos pagar socialmente um preço muito caro. De fato, 16 ou 17 anos é uma idade se é bem jovem para fazer uma escolha profissional e algo assim. E, inclusive, muitos estudantes acabam questionando isso, que a escola os prepara para o mercado de trabalho, os prepara para concorrer ali na frente, mas não os prepara para a vida, para lidar com situações do dia a dia e até de próprio cunho social. Como que tu vê, Regina, de repente, uma maneira de se lidar com essa situação? Eu concordo plenamente com o Eduardo. Acho que a gente tem que direcionar o nosso currículo para essa vivência coletiva. Enquanto a gente continuar formando as nossas crianças para essa sociedade do individualismo, né, e da competitividade, a tendência é só a gente aumentar isso. Então, Ingrid, eu acredito que isso perpassa diretamente por isso, né? De fato, a gente formar os nossos alunos para essa questão da vivência coletiva e buscar alternativas coletivas, né? Que é só assim, de fato, que a gente vai ter um resultado diferente desse, né? E, de fato, eu acho que os nossos alunos, eles precisam ser educados para serem cidadãos, né? Se a gente for em todos os nossos propostas políticas pedagógicas, a gente vai ver lá, né? A questão da cidadania de uma forma muito, muito presente, né? Eu acho que em vários parágrafos a gente pode observar isso. Mas, na verdade, ela precisa ser implementada, né? Tá certo, então, Regina, muito obrigada pela participação no programa de hoje. Fica o espaço para fazer aí uma fala para o magistério para participar dessa luta pelas demandas da categoria. Tá ok, obrigado, Ingra. Fica aí o nosso convite, né, ao magistério municipal a estar participando das atividades de mobilização. Gostaríamos de agradecer a todos os colegas que estão aí empenhados, né, nas atividades simbólicas e que estão nos apoiando nesse processo, no qual com certeza a gente está se tornando cada vez mais forte, e a nossa mobilização, ela é válida se nós tivermos o apoio da nossa categoria e da nossa comunidade. E gostaria de lembrar à comunidade que essa pauta de reivindicação do magistério, ela não é uma pauta única e exclusiva dos professores, mas sim de todos que defendem uma educação de qualidade. Tá certo. Professor Eduardo, muito obrigado pela participação no programa de hoje. Eu que agradeço, Ingra, essa oportunidade, e eu quero encerrar justamente reforçando essa questão. O que a Regina coloca é perfeito. A nossa reivindicação não é tão somente por conquistas pessoais, senão estaríamos até em contradição no que eu acabei de falar. Nós estamos pensando, de fato, numa educação de qualidade para o município. Por isso nós conclamamos a toda a comunidade para que se una, junte-se a nós no nosso abaixo-assinado eletrônico. Vá lá no nosso site, vai lá na nossa página do Facebook, está lá disponível para ser assinado, e a sociedade participar efetivamente dessa reconstrução da educação aqui no município. Então contamos com todos e agradecemos também a todos. E nós encerramos mais um programa Educação e Debate aqui no canal 16. O programa Educação e Debate é uma parceria do Centro Municipal de Professores de Passo Fundo com a TV Câmara, e na próxima semana nós retornamos com mais assuntos relevantes à comunidade de Passo Fundo que digam respeito à educação, cultura ou qualquer assunto que atinja o magistério municipal. Uma boa noite.